Irmãos, semana passada, quando a gente fazia a missão, né? Irmãos orando, e aqui em São Paulo, e quase todo o Brasil, o clima era um pouco caliente, né? Um pouco quente, não é assim? No entanto, semana passada, muita gente, especialmente hemisfério norte, pessoas morreram por causa de congelamento dos corpos. Tinha uma tempestade terrível semana passada. E que notícia espalhava, pessoas estavam sofrendo e a gente, enquanto fazendo missão, consolou, mas o outro lado é uma calamidade total, que a humanidade não esperava mais de um século, que aliás, a fronteira entre Ontário de Canadá, canadense, e Nova York, estado, e desceu uma temperatura de mais ou menos 4 a 5 horas. Em período de 4 a 5 horas, caiu a temperatura mais 30 graus debaixo do gelo. Em 4 a 5 horas. Que Chicago, Nova York, atingiu 30 graus menos negativos. E assim morreram várias pessoas, só Chicago, 21 pessoas congeladas. E 240 milhões de americanos e canadenses afetados. Era uma tempestade de inverno frio muito rigoroso, que não acontecia isso durante 118 anos. Que aconteceu semana passada. Em recompensação, a Austrália, nas praias, a temperatura mesmo bateu 50 graus Celsius. Do Rio de Janeiro, tudo carioca, todo turista veio para a praia, porque a temperatura era boa, subiu mais de 40 graus, mas a sensação térmica atingiu 50 graus. Mas a australiana, sua pele mesmo, a temperatura bateu 50 graus mesmo. Justamente por causa de um pouco de aquecimento global, né? Que nada mais, ou que aconteceu, uma massa de ar frio do Ártico, que eles mantêm uma certa região. Mas a gente sabe muito bem, né, que ar frio fica embaixo, porque ar frio é pesado, né? Pesado fica embaixo. O que é mais leve fica em cima. Por isso, quando a gente instalar ar-condicionado, tem que colocar em cima, porque ar desce, né? Ar é pesado, ar frio ele desce, então tem que colocar em cima. E aquecedor tem que colocar embaixo, né? Fogueira embaixo, não faz fogueira em cima, faz embaixo, porque aquece, sobe, assim por diante, né? Então, não pode enganar que gelo é massa, mas isso não quer dizer que é mais pesado que água, porque gelo flutua sobre as águas. Então, aconteceu isso justamente no esse polo ártico, que esse ar, massa de ar quente, pressionou. Aí não aguentou e uma massa de ar frio escapou com a velocidade de 160 km por hora, temperatura de 42 graus debaixo do gelo. Onde ele passava, tudo congelava. Como se fosse assim, você pega a água quente num copo 100 graus Celsius, 100 graus Celsius você joga no ar, antes de tocar no chão, ele cai como um pedaço de gelo. Isso aconteceu no pleno dia do solo americano. Então imagina o que aconteceu com esse povo. Realmente acontecendo essa temperatura. Então, pessoas falam que agora não tem inverno, agora não tem mais verão, agora de repente mudou, né? Inverno ficou mais rigoroso, mais frio ainda, verão insuportável. Muita gente morre aqui por causa de desidratação e outro por causa de congelamento. Não importa você vive no mundo americano, primeiro mundo ou não, está sofrendo com essa grande tragédia que está acontecendo, essa climática, inverno rigoroso, verão severa que está acontecendo no meio de nós. Justamente eu estou compartilhando isso, de acordo com a palavra de hoje, eu gostaria de compartilhar duas coisas muito importantes na nossa vida, irmãos. Na nossa vida, eu percebi que nesse ano eu vou fazer 25 anos de pastoral, e minha ordenação, e com evangelista e completando 30 anos já. Então já é bom tempo, né? Com esses 3 décadas como pastoreia e pastor como 24, 25 anos, eu percebi muitos cristãos que vivem pela fé, vida cristã, mas pouca gente tem sabedoria. E outra coisa, muitos cristãos que receberam bênção e graça de Deus, mas não sabe lidar e não sabe receber
essa bênção derramada de Deus, que sem medida, mas não sabe receber uma forma contínua. Então, essas duas coisas que hoje eu gostaria de compartilhar, porque como ainda nós estamos no início do ano, né, com essas coisas que realmente nos ajude, para que a nossa vida seja, eu não vou falar que uma vida seja bem sucedida, porque até sucesso está muito manipulação, pejorativo. Então eu quero que você vença a sua própria vida, né, e viva a sua vida, a maximizar a sua vida. Muitas pessoas não sabem qual é a sua capacidade, qual é a sua potencialidade, né? Já várias vezes eu falei, até brincando na missão, no piquenique, e geralmente ser humano ele usa 10 a 15% de cérebro. Na verdade, 80 a 90% só ocupa no cérebro para não ter dor de cabeça, né? Para não mexer muito, para segurar. É verdade, pessoal. A gente pouca coisa que usa e morre. Mas Deus criou 100%, né, cérebro. Não dá para usar toda, mas se você conseguir usar 20, 25, então precisa nosso esforço também, porque a gente usufruir o que Deus criou. University Helsinki fez uma pesquisa. Que povo, que raça que é mais inteligente? Né? Então eles pesquisaram 184 nações, medindo QI média do povo. Sabe quem que ficou em primeiro lugar? Todo mundo esperava judeus, porque judeus ganhadores de prêmios de Nobel, que já chega a atingir 3 mil pessoas. Então imagina, e coreano até agora só tem ainda na paz. Mas como eu já entreguei essa resposta, coreano sul chegou em primeiro lugar, média de QI de 107. Segundo lugar, Hong Kong, 106. Japão pegou terceiro lugar, 105. E Formosa pegou 104. Israel pegou 20º em algum lugar, né? Eles pegaram 97. Não me pergunta sobre o Brasil, tá? Isso vocês podem pesquisar, né? Coloca esse Helsinki, que é em média da cada nação, aí você dá para achar. Aí pessoas acharam, mas como? Aí um cientista coreano provou. Por quê? Por quê? Aí eles perceberam. Coreanos usam chopstick, palito, né? Tem que mexer muito mãos. Porque diz que nosso corpo, pode confirmar ortopedista, que nosso corpo todo tem 206 ossos. Só dedos tem 15, na palma tem 5. E assim, esse pulso tem osso, aí totalmente ele tem 27 ossos. Então só duas mãos tem 54 ossos. Isso quer dizer que mais de 25% a 30% de ossos está concentrado aonde? Mãos. Quem usa mais mãos desenvolve seu cérebro, que conseguiu provar que esse 10 a 15% do cérebro que a gente usa, mais de 30 a 40% do cérebro só ligado com as mãos. Então, quem usa desde criança as mãos, desenvolve mais cérebro. Mas isso não comprova que esse povo é melhor. Por quê? Judeus não usam palitos. Então, eles é pura esforço. Por quê? Para judeu pai, judeu mãe, judia, se seus filhos não gostam de estudar, aí eles sabem uma responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Eles nunca falam que é culpa do menino ou menina. Seus filhos não gostam de estudar, eles sabem que isso é culpa dos pais. Esse é responsável do pai e mãe, que não conseguiu realmente passar que estudar é a coisa mais deliciosa do mundo. Não é por acaso, quando toda a educação em Israel, quando entra na primária, todos os professores ensinam alfabeto hebreu, ensinando 22 alfabeto hebraico, pegando meu no seu dedo,
ensinando cada letra, para mostrar que isto é muito mais doce do que meu. Esse é tipo de educação dos judeus. Irmãos, o que eu gostaria de compartilhar hoje é justamente isso. O que falta na nossa vida é sabedoria. A gente tem que ter sabedoria. Experiência é rica, experiência é burra. Mas experiência não comprovada, experiência não foi avaliada, essa experiência não vale nada. Às vezes a experiência prejudica as pessoas. Então, se tiver experiência, a experiência tem que ser avaliada, tem que ser analisada, tem que ser verificada. Aí que é útil ou não. Mas o pessoal fala que é experiente e já acha que é máximo. Não funciona assim no mundo, pessoal. E o que falta é sabedoria. Repita comigo, vamos lá. Sabedoria humana é reconhecer sua estação da vida. Ou melhor, reconhecer 4 estações da vida. Sabe o que é sabedoria da vida, pessoal? Por isso que eu falei sobre esse problema climático, que nossa vida também tem estações. Primavera, verão, outono, inverno. Quando eu falo assim, muita gente pensa assim, imagina, será que a Gabriel e Clarice, a gente será que está na primavera? Acho que eles nem estão entendendo, né, talvez esse assunto. E o outro viu, né, pensando, acho que agora eu vou entrar para o verão, né? Alguém pensou assim, será que a Alex está pensando, será que já estou no outono? Ixi, acho que, mas pelo menos acho que eu vou ver que o pastor já está entrando em inverno. Pessoal, pode falar assim, na nossa vida existe essas 4 estações cronológicas, tem, isso é muito importante, mas cada área você tem essas 4 estações. Por exemplo, você é casado, só que você é casado agora, você tem 50 anos, você morou até agora solteirão, e agora você casou, então, seu casamento é o quê? Primavera. Você trabalhou todo o seu ano aqui, 20 anos, 30 anos, 40 anos, grande executivo tal, mas agora você virou 60 anos, agora que você pegou um fundo de garantia, algum dinheiro, e comprou e montou uma barraquinha, você quer fazer seu próprio negócio. Então, em termos de business particular, você o quê? Entrou primavera, tem que entender. Por exemplo, para vocês ajudar seu acompanhamento, minha filha, a primeira filha, né, Elissa, eu estava educando ela se formou na universidade, então ela já passou primavera, verão, outono e inverno? Não. Sobre estudo acadêmico, pode ser se ela não voltar mais, mas assim que ela terminou, mas ela entrou na sociedade para trabalhar, então ela começou o quê? Primavera comercial, no mundo da sociedade. Então você tem que entender, mesmo que você trabalhou numa empresa e que tem experiência de 5 anos, 10 anos assim, mas você assumiu uma gerência, por exemplo. Então, olhando todo o aspecto do seu trabalho, currículo vitae, e você pode ser verão, está no verão ou outono, mas naquele departamento como gerente, você o quê? Nasceu agora, primavera. Você tem que entender. Tem que saber medir, calcular estações da vida, a cada sua vida. Isso é muito importante. E segundo, não adianta somente saber reconhecer estações da vida, mas a gente tem que crescer a nossa vida. O que eu me espantei com a minha saída com o ano sabático, eu vi que a população, essa globalização, permitiu longa vida para seres humanos. Eu vi muitas pessoas de idades avançadas. Até eu estava conversando com alguma liderança, que estou contando história lá na Coreia, tinha um grupo na igreja, presbíteros, assim, aposentados, que é grupo de 80 para cima. Quando vinha pessoas de 70 para cima, eles falavam assim, jovens vão embora. Eles não queriam falar com jovens, porque eles são 70. Aí eu vi que, quando homens 70 anos encontravam, tinha presbítero de 60 anos, aí falava assim, aqui criança não vem. Até eu ri sozinho, mas isso não mostra, não estou falando essa diferenciação de gerações. O que eu quero falar, que como vida humana, seres humanos,
prorrogou, prolongando cada vez mais. E essa é a primeira experiência que o mundo humano está sendo desafiado. Idade já avançando, não é somente pessoa toma a idade, mas tem pensamento claro. E aí, última pesquisa que saiu, década de 50, 60, quem ganhava prêmio Nobel de física, medicina, tudo, era 40 anos. Década de 40 a 30 é pessoa de 25, 30 anos. Sabe agora qual é a média de essa, depois de ano 1990 para cá até hoje? Média geral saiu, 74 anos de idade. Ganhadores, todo prêmio de novo. A última literatura ganhou pessoas de 90 anos, está louco. Isso é uma novidade que sai para meio de nós. Pessoa que continue crescendo. Então, eu falaria a pessoa vitoriosa da sua vida. Não importa a sua idade, mas pessoa que desde que tem postura de aprendiz, tem essa vontade de aprender a vida. Essa pessoa cresce. Essa pessoa que cresce não importa 60 anos, 70 anos, 80, essa que é sempre azul, essa pessoa é jovem. Não adianta a pessoa de 20 anos, 30 anos, 40 anos, parou de estudar e não quer mais aprender, essa pessoa já envelheceu, pedrificou faz tempo. Pessoal assim, eu conheço muito bem essa área, tomar cuidado, aquela área que você conhece muito bem, não usa mais. Não usa mais. Aquela que você vendia muito, aquela coisa, não muda mais, não é mais assim. Nós sabemos muito bem, agora, antigamente a gente tinha sua riqueza através da posse, porque era primeiro mundo, primeiro indústria, labrador, esse latifundiário, mas segundo mudou por causa dessa grande revolução industrial. Mas agora é o quê? É geração de conhecimento, geração de informações. O que a gente pode vencer agora é diferente, que você tem que ter outra geração. Como que chama? Geração da criatividade. Você tem criatividade. Eu vou desafiar, hoje não é minha palestra de negócio, nada disso, MBA. Eu vou entrar na palavra, mas lembra bem, se você é comerciante, você é estudante, você é trabalhador ou funcionário de um departamento, sobrevivência não é pela competição agora mais, você tem que ser diferente das outras pessoas. Aí você vai. Diferente. Repita comigo. Eu quero ser diferente das outras pessoas. Porque Deus criou assim, cada um de nós. Basta você preservar e melhorar e crescer essa diferença. Todo mundo vai precisar da sua presença e sua vida. Mas se você competir, sempre sai melhor. Sempre há alguém que leva vantagem. Mas se você, mesmo que vendendo um produto, mesmo que você trabalhando a sua especialidade, uma área diferente, que você é diferente, até você louvar, maneira diferente, até tocar, tem alguma coisa diferente, você sempre seja bem-vindo. É diferença. Porque Deus quer usar todo esse conjunto da diferença. Aí que nós chegamos até a glória de Deus. Então, irmãos, com esse aspecto, eu gostaria de compartilhar com irmãos. Bom, me acompanha essa leitura. 1 Coríntios 4, versículo 6, começa assim. Estas coisas, que é esta? Já falou estas coisas, então você, quando fala assim, que é essas coisas? Tem que perguntar. Quando você lança boas perguntas na sua vida, isso vai trazer riqueza, grandes conhecimentos, descoberta para a sua vida. Boas perguntas. Não assim, você define. Eu acho assim, acabou. Não, você tem que elaborar boas perguntas. Isso vai levar a gente dialogar. Quando você já vem com a sua resposta, eu penso assim, assim assado, é muito difícil a conversa. Mas se você levanta, você forma boas perguntas, e isso traz diálogo mutuamente lucrativo, né? Bons sentidos. E assim começa a palavra assim, estas coisas. Então a gente tem que falar, o que é estas coisas? Irmãos nada mais, irmãos em Coríntios, né? Cristãos, apliquei-as
Ele já aplicou. Quem está falando, o apóstolo Paulo já aplicou estas coisas. Esse hace estas coisas. Já eu apliquei estas coisas. Figuradamente, deu até exemplo a mim, Paulo mesmo, e a Apolo. Então, tanto Apolo quanto a minha vida, nós fomos um exemplo, ou cobaia, experimental, para que você entenda estas coisas. Por isso que a gente aplicou isso propriamente na nossa vida, em primeiro lugar. A gente fez isso. Por vossa causa, né? Para que vocês cresçam, para que vocês realmente tenha mais sabedoria, cresça mais, para que, por nosso exemplo, aprendai isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça, ninguém se orgulhoso, né, ganância, a favor de um em detrimento de outro, ou conflitação com outros. Então, irmãos, o que é estas coisas? Justamente o que nos compartilhou domingo passado, estas coisas. O que domingo passado a gente compartilhou? Missionários? Como que a gente pode viver? Como que eu posso viver como um mordomo de Deus? Não era isso? O que significa viver como um mordomo de Deus? Isso que está falando, é estas coisas. A gente já compartilhou, para viver mordomo de Deus, 3 pontos que a gente tem que reconhecer. O primeiro ponto é o quê? Eu me mesmo. Eu me mesmo tenho que considerar que eu sou mordomo de Deus. Às vezes a gente sente, eu falto muito, eu tenho muitas negligências, eu falhei muito na minha vida, eu machuquei aqui, eu falhei aqui, pequei aqui, derrotado aqui, eu não mereço. Como se fosse Isaías capítulo 6, quando viu aquela grandeza, santidade de Deus, Isaías logo abre a boca e disse, bocas impuros, lábios impuros, ai de mim, eu estou frito, eu estou morto. E, no entanto, quando Deus falasse, quem que nós enviaremos por nós? Aí ele falou assim, eis-me aqui, envia a mim mesmo. Reconhecendo sua fraqueza, reconhecendo sua dificuldade, em primeiro lugar, a gente tem que considerar si mesmo que eu sou o quê? Mordomo de Deus. Isso é muito importante, quando você mesmo trabalha uma coisa sendo mordomo de Deus, ou você faz sua vontade, a diferença é enorme. Mesmo que você faz uma empresa, um negócio, mesmo que sendo fundo de quintal, você sabendo que eu sou mordomo de Deus, você sabe sua responsabilidade. Mas você faz, e sem pensar nisso, a diferença é maior. Mesmo que você trabalhe numa empresa, mesmo que você é educando o mesmo filho, sabendo que você é mordomo desse filho, dessa filha, de Deus, já muda a história. Irmãos, mas quando pensar, a gente deixa essas coisas que são meus filhos, meu trabalho, meu negócio, tudo é meu. Eu decido. Eu tenho minha ideia, eu envelheci, eu tenho experiência, eu tenho conhecimento. Essa pessoa já começou a petrificar. Então, essas coisas começam com o quê? Eu sou mordomo de Deus. Quando a gente faz esse reconhecimento, não é simplesmente dizendo que eu sou mordomo de Deus. Quando a gente fala isso, nós já compartilhamos. Todas as coisas que vêm, todas as coisas que eu tenho, vêm de quem? Deus. É essa confirmação. Quando você tem essa confirmação, isso quer dizer que, na verdade, você é o quê? Mordomo de Deus. Você mesmo confirmando. E segundo ponto era o quê? Visivelmente, pessoas que estão no meu redor, essas pessoas têm que reconhecer que eu sou ministro de Cristo, outra palavra, servo de Cristo. E também eu sou dispenseiro, eu sou mordomo que guarda coisas misteriosas de Deus. Essa palavra servo, ministro de Cristo, eu falei, lembrando um grande navio. Chama esse navio Cristo, navio da salvação, que todos esses servos o quê? Remadores. Todo mundo rema junto. Quando você rema, você acha cansado, aí você para, alguém está remando mais por você. Esse é um conjunto que vai, esse navio que chama a Cristo. E ainda pessoas têm que reconhecer que nós somos o quê? Dispenseiros desse mistério. Qual é o mistério? O maior mistério revelado na Bíblia é que o Filho de Jesus Cristo morreu por nós, morreu na cruz, e Ele ressuscitou. Quem acredita nisso, tem salvação. Esse mistério. Quem tem esse mistério? Quem tem essa verdade? Nós.
Isso que está falando. Quem está no nosso redor tem que saber que você é cristão. Por exemplo, hoje Emerson hoje em dia está fazendo tudo, né? Está conduzindo, dirigindo, até cantar, louvar. Mas ele subiu aqui. Aí pensa assim, por que aquele rapaz subiu? Não, todo mundo sabe que ele é um dos obreiros da igreja. Todo mundo tem que saber. E já imaginou? Eu estou pregando aqui, acho que ele está pregando, ele deve ser pastor. Não, vocês me conhecem. Todo mundo tem que me conhecer, que eu sou pastor dessa igreja, pelo menos entre nós. Moças que louvaram, ou irmãos que tocaram instrumento, todo mundo sabe. Quem está fazendo cozinha para o almoço, quem é? Pessoas alugados, arrendados, terceirizados? Deve ser alguma fonte, a gente vai conhecer. E todo mundo tem que saber quem somos nós entre nós. É esse reconhecimento. Mas principal é o quê? Somos uma equipe de Cristo que rema junto e também nós somos dispenseiros. Na hora a gente tem que revelar esse mistério que o quê? Deus sacrificou seu Filho para nos salvar. Assim que Ele me salvou, assim que te salva. É esse anúncio. Terceiro é o quê? Esse reconhecimento de Deus, né? E Deus que tem que reconhecer. Mas a Bíblia diz, para aquele que dispenseiro, o que Deus requer é o quê? O que Deus pede? Fidelidade, fiel. Essa palavra fidelidade, fiel, pistoso, eu compartilhei para vocês. Essa palavra fiel, fidelidade, significa para a pessoa que dá para acreditar, dá para confiar. E entregar um trabalho, essa pessoa não vai largar. Realmente você pode confiar aquela pessoa vai cumprir. Mas a gente pensa assim, quando a gente fala sobre mordomo, quando a gente fala mordomo de Deus, aquela pessoa que tem poder, aquela pessoa que tem autoridade, aquela pessoa que tem muitos talentos, aquela pessoa que sabe muito know-how, mas não é o que Deus quer, você é fiel comigo. Se eu dou essa palavra, se eu dou essa ordem, você cumpriria sempre. Não importa que tipo de circunstância você está envolvido, que sofrimento você está tendo, que dificuldade, que choro, lágrimas você tem, mas você continuaria comigo, não com o pastor, com Deus. Essa é a fidelidade. Essa pessoa que Deus quer. Essa pessoa que chama mordomo de Deus. Estas coisas que o apóstolo Paulo mostrou junto com Apolo e ensinou. E faça isso. Mesmo que vocês gostem ou não gostem. Vocês são partido de Apolo, ou Cefas, ou Jesus, quem que seja. Mas essas coisas, vocês têm que continuar. É isso que ele está falando. Mas o que aconteceu? Esta igreja Coríntios, versículo 7, vamos lá? Vamos ler 6 diante, tá? 6 diante, todo mundo junto já? Essas coisas, irmão, apliquei-as figuradamente a mim, mesmo a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tivesse recebido? Então, irmãos, se nós recebemos alguma coisa, e alguma coisa que nós entendemos, e alguma coisa que você chegou a um nível, todas essas coisas nós recebemos de Deus, recebemos de alguém. Mesmo que vocês aceitam ou não aceitam, e essa equipe de Jacobina veio aqui, simplesmente, queira ou não queira, não é que vocês gostam de todas as coisas da Igreja Água Viva, não é assim? Mas, com essa convivência, certamente, se você adquiriu alguma postura de servir como missionário, fazer uma missão, sua redondeza lá na Jacobina, você certamente aprendeu daqui. Isso não é ganância, isso não é orgulho. Aliás, nossa vida, tudo nós aprendemos. Desde amamentar, fazer xixi cocô, ir na escola, viver toda essa vida. Alguém nos ensinou. Chega a hora que a gente também ensina, convive a vida. Só que aconteceu um problema. E assim, não, primeiro eu vou desafiar
toda a congregação com essa primeira pergunta. Então, qual o tipo de pergunta que a gente tem que fazer? Vamos lá? Ou de primeira pergunta, vamos lá? Há um mentor para compartilhar 4 estações da vida? Muito importante, irmãos, para mim, acho que inclusive vocês, para mim, o maior encontro que tive na minha vida é com o Senhor Jesus Cristo. Quando eu encontrei o Senhor Jesus Cristo com 16 anos de idade, minha vida mudou mesmo. Mudou aquele aspecto do pai, família, mudou totalmente. Porque eu perdi pai muito cedo. Então, para mim, pai é sempre incógnita. Sentido de pai caladão, pai que realmente me protege também, mas um pai que me ajuda, mas não pode contar sempre, porque ele não está mais aqui, assim por diante. Mas quando eu encontrei o Senhor Jesus Cristo, minha vida mudou. Uma revolução total sobre esse relacionamento entre filho e pai. Era muito difícil chamar Deus de pai, porque quando eu aprendi sobre Deus, para mim, Deus era mais perto de mãe do que pai. Então, às vezes eu chamei Deus mãe, né? Deus mãe, mamãe. Mas eu não dava certo também, né? Porque todo mundo falava pai, tá? Aí eu falei, então eu vou chamar pai, tá? E conhecendo esse relacionamento com Deus, né? Aliás, Deus tem sexo aí? Não, né? Então, mas a gente chama Deus pai porque a Bíblia está escrito pai, Abba pai, então a gente chama. Alguém nos ensinou. Então, a gente chama pai, né? Aí, meu relacionamento mudou, porque por causa do Senhor Jesus Cristo, eu comecei a conhecer outras pessoas que têm temor a Deus, meus mentores. Quando eu era jovem, como eu ficava atrás de um bom professor. Não somente a escola, na igreja. Se tiver alguém, tem um bom evangelista, bom professor na escola dominical, eu ia, conversava, perguntava sobre a vida. Porque é muito importante. Claro, nós temos um grande mentor. Quem é nosso grande mentor? Não é Deus, não é o Senhor Jesus Cristo? Certo? Então, isso sempre tem mais. Também precisa alguém que realmente nos aconselha essa pessoa. Uma pessoa que quer aprender cello, né? Cello. Violoncelo, não é? Você que vai aprender violoncelo, você diz, mamãe, eu vou aprender violoncelo. Então você tem que aprender com uma professora. Eu quero ser professor Yoyoma. Quem riu entendeu, quem não riu, mas tudo bem, esse aqui é nível cultural, não tem problema. É melhor tocador de violoncelo, Yoyoma. Você não precisa procurar Yoyoma para aprender. Basta você aprender a pessoa que está na frente de você. Inclusive, o provérbio chinês fala assim, se você quer conhecer o caminho que você está na sua frente, pergunte àquele que está voltando. Então, irmãos, não precisa ir longe. Eu tenho alguns mentores, por exemplo, no meu pastoral, eu tenho alguns pastores que me mentoram. Sobre pregação, estudo, tem alguns pastores que ensinam. Missão, eu tenho alguns missionários que me ensinam e influenciam. É tudo diferente. Geralmente eu encontro uma vez por ano, às vezes uma vez por 2, 3 anos. Nessa vez, eu encontrei uma vez por quase 3 anos. Mas basta. Como ele sempre me mentor, ele sabe, a gente troca as palavras, ele mostra aqui que ele está fazendo. Aí que tem segredo, aí sempre eu noto livros que eles estão lendo. Tem 2 maneiras de a gente selecionar livros, bons livros. Como que é? Você tem que conversar com esses mentores, na saída você tem que perguntar com toda a educação, que livros que o senhor está lendo esses dias? Eles dão lista. Pega esses livros e também, quando você lê livros, livro que indica outro livro. Esse livro que você tem que ler, porque esse autor foi influenciado daquele livro. Aí você tem que escrever. Aí você entra, aí você começa a absorver na fonte. Essa é a parte, tá? Esse é cortesia da pregação. Para você escolher bons livros, né? Como que pegar? Então, é muito importante na nossa vida espiritual também, mentor. Nosso grande mentor é Jesus Cristo. E isso que
Apóstolo Paulo está falando, apóstolo Paulo, Apolo, era mentor para eles. Só que a igreja estava dividida, alguém estava gostando, não gostando, já estava fazendo isso. Aí que ele está falando, não, por que aconteceu isso? Porque vocês estão precoces, vocês não estão sabendo qual as estações da sua vida. Logo ele fala, versículo 9, né? 9. Vamos lá, versículo 9, leu até o 8, né? Vamos lá? A gente leu até 7, então 8. Vamos ler 8, isso. Vamos ler todo mundo junto. Já estás fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós, sim, tomara reinasses, para que também nós viessemos a reinar convosco. O que está falando? Parece que eles reinaram, né? Mandaram, decidiram, fizeram isso, organizando. Aí, peraí, já vocês são satisfeitos? Não é bem assim, ainda não chegou. Você não pode fazer colheita ainda. Mas eu quero que você se reinasse mesmo. Mas não é agora, não é isso que está falando? O que é reinar? Reinar lembra daquela época, rei é ele que decide tudo. Ele fala, é lei, ele que alguém vem, uma sentença, né? Um julgamento, ele que decide se é morto, vivo, solta, prende, não é assim? Ele mesmo define tudo. Esse reinar, a gente define tudo. E o apóstolo Paulo está falando, ainda não chegou essa hora. Se você fazer isso, vai começar a estragar. Então, irmãos, tem que saber bem. Eu preocupo muito com a nossa igreja Água Viva, as estações da igreja Água Viva. Que estação que a gente está? Existe a estação macrovisão, geral, mas eu não falei, tem microvisões. Por exemplo, estação dentro da, por exemplo, missão da igreja Água Viva. Já tem muito tempo, mas cada grupo que entra é novo grupo. Por exemplo, a gente fez essa missão já há 12 anos, por exemplo. Mas essas jovens, né, Clarice, Gabriel, primavera. Aqui também tem muitas primaveras. Então a gente tem que entender, mesmo o processo de estações, essa aplicação é muito diferente para cada pessoa. Mas a liderança ou algumas pessoas entendem essa estação somente olhando o seu aspecto. Aí começa a pisar na bola. Então, irmãos, apóstolo Paulo não está considerando o desempenho dos irmãos coríntios, mas ainda não chegou seu nível de reinar, tomar conta de todas as coisas para definir, porque rei que define, né? Mas, no fundo, ele tinha esse desejo, que o povo realmente liderança seja realmente como rei. Ele coloca essa palavra, porque ele sabia a sua própria estação. Versículo 9. Vamos ser todo mundo junto? Já? Porque a mim me parece que Deus nos possa a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como ao homem. O que ele está falando? Ele está mostrando que está chegando o momento final de apóstolo Paulo. Ele vai ser um espetáculo naqueles teatro ao livre. Ele sabe que chegando a sua morte, ele sabe que o que vai acontecer com a sua vida. Então ele tinha uma preocupação de como moldar esse discípulo da igreja Coríntios, que saiba bem suas estações, porque tempo é limitado. E o apóstolo Paulo, mais que ninguém, ele reconhecia muito o que vai acontecer com a sua vida. Então, ele demonstra aqui esse dilema, como ele vai moldar esses discípulos coríntios, que ainda não chegou a hora para seu trabalho autônomo, e ao mesmo tempo, como ele vai repassar e ele vai terminar seu ministério. É essa a diligência que entrou. Então, irmãos, segundo ponto importante na nossa vida, vamos ler todo mundo junto? Primeiro, você tem que ter mentor, né, na sua vida. Segundo, junto, em que ponto você se encontra Então, lembra bem, não adianta você reconhecer, despertar que você tem essas 4 estações, mas cada área da sua vida, né?
Por exemplo, profissionalmente, você trabalhou bom um tempo, tal, você pode ser, agora só desfrutando o turno. Mas, por exemplo, eu já falei no início, você casou agora, mesmo assim, por causa de profissão, então você vai começar, life familiar é primavera, você tem que entender. Então não adianta, você mesmo que tem 50, você tem que trocar fralda, porque vai nascer criança. Não adianta você levar seu filho para a escolinha que todo mundo vai achar que chegou seu vovô. Mas é seu pai. Aí vai falar que um dia sua filha, seu filho vai que papai não vem para mais essa escola. Porque todo mundo chama de vovô. Porque começou agora. Então você tem que saber que ponto que você chegou. Jovens, escuta bem, jovens, fica muito atento, não é que vocês têm muito tempo, para a gente tudo é primavera, de jeito nenhum. Muitas coisas Deus já revelou, muitas coisas vocês já experimentaram. Entre vocês, com essa experiência missionária, alguns já está dentro, não é assim? Então, alguma coisa você frutificar mais. Nesse sentido, vocês têm que crescer saudável, crescimento saudável. Quem que tem crescimento saudável? Versículo, pergunta 3. Que terceira pergunta? Vamos ler. Independente desta estação, você tem a postura de aprendiz. Você tem que ter uma postura. Eu quero aprender. Quando pessoas vêm na igreja, aqui nós, templo, sempre o mesmo, ficando aqui na frente, eu rogo a Deus. Será que quantas pessoas vieram hoje, pensando assim, Senhor, o que hoje eu vou aprender do Senhor? Porque eu vi que a maioria das igrejas, a maioria dos cristãos, vêm para a igreja, primeiro pelo costume. Porque a igreja é boa. O louvor é bom, vamos cantar, louvar, encontra a pessoa. É boa, faz parte. Mas mesmo você sendo aqui e louvando, e você tem que jogar seu coração. Deus seja louvado pela minha presença, mas ao mesmo tempo, Senhor, eis-me aqui, me ensine a viver. Diferente, sempre você vai levar alguma coisa daqui. Mas se você não pensa essas coisas, só vem sentado ouvindo, quando tem uma ilustração, piada, muito assim, risória, aí ri, aí depois se esquece. Quando você riu, você acha que o culto foi abençoado. Quando alguma coisa que incomodou, o culto estava horrível. Mas não é assim. Você tem que ficar atento, Senhor, o que eu tenho que ouvir hoje? O que eu tenho que levar hoje? Hoje, duas coisas, pessoas. Eu respeito Igreja Coríntios, porque Igreja Coríntios é o quê? Igreja primitiva. Todo sonho dessas igrejas atuais é ser igual àquela igreja. Mas quando você folhear a Bíblia, como essa igreja quase desgraçada mesmo. Não sonha que nós somos melhor que eles. Eu vi um homem que não tem sabedoria. Homem que não tem sabedoria, não é que homem que não tem sabedoria, homem que se acha. Homem que exagera seu conhecimento. Homem que, eu acho, homem sem sabedoria, não é que homem que não tem sabedoria, homem que, eu não preciso saber, eu sei tudo. Acha que sabe tudo. É assim, assado, acabou. Essa pessoa não sabe o que é sabedoria. Irmãos, hoje duas coisas você tem que levar. Porque o apóstolo Paulo está falando, queira ou não queira, o apóstolo Paulo diz que o quê? Ele mostrou sua vida e Apolo como mentor espiritual para eles. Então, na nossa vida, o que a gente tem que achar? Grande mentor, a gente tem, Jesus Cristo. Tem ou não tem, pessoal? Agora, quem é seu mentor? Procura a pessoa. Compartilha. E logo também você será mentor também. A vida, a igreja continua assim. Então, nossa igreja também é muito importante. Chegou o momento que nossa igreja também surge de mentores aqui. Essa é a dificuldade das igrejas novas que nasceu. Não é igreja que é arcaica e não presta, não. Igreja arcaica tem história, boas histórias, bons servos também. Não é tudo ruim. Igreja nova não significa que tudo é boa. Tem muitas coisas que é primeira pessoa, primeira vez que tem que fazer. Então a gente tem que saber que agora chegou, como o apóstolo Paulo disse, e disse
modelos, mas eu não gosto daquele cara assim, não. Com eles que nós aprendemos. E continue, porque vai chegar seu reino, reinar. É isso que falando, esse primeiro. Segundo, para fazer isso, intimamente está ligado ao que é? O que é? Vontade de aprender. Até judeus ensinam alfabeto como? Pegando meu, todos os dedos. Escrever A com meu. Falando A, chupando meu. Falar A, tudo meu. Para até criança memorizar. É aprender, é doce. Quem não fez isso é culpa do pai, mãe. Não pelo QI. Não confunda, você acha que judeus têm QI maior? Não. 25º lugar. Mas, desde criança, esses judeus aprenderam como é gostoso de estudar. E como ele pode expressar suas opiniões, seus talentos, através do que ele estudou. E assim nós sabemos muito bem, né? Deuteronômio 6, 6, 7. Vamos fazer tudo junto? Já? Essas palavras que eu hoje te ordeno, tu inculcarás teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho. Eu vou fazer hoje uma interpretação bem diferente, porque é muito batido, eu falei, né, tem que ter criatividade, tá? Desde que não saindo do princípio, né, verdade. Inculcará seus filhos, e isso é possível? Não dá, né? Por isso é muito importante você criar ambiente. Disse assim, que a teus filhos e delas falarás assentado. Então, quando você senta, tem que compartilhar. Então, pessoal, compra um sofá bom, boa. Compra uma mesinha que criança dá para aguentar. Essa é a nova interpretação minha. Investe em alguma coisa. Andando pelo caminho, só aquele caminho, vai até missão. Pode viajar, não é assim? Caminho, só pensa, que caminho que você pensa? Para mim tem mil tipos de caminho. Investe no caminho um pouco, pessoal. Vamos lá? Deita-te. Só deita. Deita naquela mesma... Não deita em outro lugar. Deita na montanha, no mar. Varia. Cria um ambiente. Mas a única razão que vai ser cheio da palavra de Deus. Então, quem não vai gostar ouvir o que papai e mamãe falando, o que está viajando, o que está sentando, o que é novo ambiente? Tem que mudar. Mas, pastor, eu não tenho, só tenho uma sofá, eu não tenho dinheiro. Tá, se tiver o dinheiro, eu empresto, tá? Pode me procurar. Mas, pelo menos, tira a sua sofá. Deixou esse lado, então muda para cá. Pelo menos muda. Pelo menos, se não dá para comprar sofá, então comprar capa. Agora eu cansei. Eu sempre troco a capa de sofá da igreja. Só troca. Tá, nova visual. Cria esse ambiente. Essa é nossa responsabilidade. E, irmãos, então, entenda bem, tá? Temos estações da vida, tá? Lembra bem, mesmo que você é jovem, saiba bem. Quando falar estação da vida, tem que lembrar. Eu tenho um mentor, todo mundo tem um mentor, grande mentor, todo mundo tem, Jesus Cristo. Por isso a gente faz um momento devocional, compartilha a palavra, não é assim? Então, isso a gente não precisa discutir. Mas você tem mentor? Então, tem que observar. Não precisa procurar grande, não, tá? Seu redor. Tá? Seu redor. Pessoa que entra no louvor aqui, pergunta mentores aqui, que aquelas pessoas que cantaram antes. É simples, vai assim. E outro é desejo de crescer. Esse desejo de crescer proporcionalmente anda junto com
essa postura de aprendiz. Sempre com essa vontade. Eu quero aprender. Vem aqui aí. Eu vou aprender a adorar a Deus. Você quer aprender a adorar a Deus? Viu? Olha, hoje eu vou ser grupo. Olha, eu fazia assim. Quando eu era jovem, eu não cantava bem. Então eu olhava, tem cara que canta bem. Então, domingo que vem eu vou sentar lá daquele cara. Aí eu fui lá. Ouvindo, dá para cantar. Um dia eu não sei orar. Então eu olhava, tem pessoas que sabem orar. Então eu sentava lá. Aí eles oram, então entra naquele ambiente, né? Se você senta, cara, que só dorme, você também dorme. Mesmo que você não dorme, você leva bronca junto. Se você senta, cara que faz fofoca, mesmo que você cala a boca, você leva bronca junto. Então você tem que olhar essa vontade de aprender. Onde que vou sentar? Onde que vai adorar? Também tem que sentar assim. Eu sentei na frente, sempre cochilo, então eu sento no meio. Também. Tem que ver, tem lugar que não dá para sentar. Não dá para cochilar. Ou cochilar sempre. Então, fica de pé. Eu não sei, mas o que estou desafiando vocês, tenha vontade de aprender. Amém. Vontade de aprender. Então, como o apóstolo Paulo hoje falou tudo, né? Eu quero que vocês reinem a si mesmo. Vai chegar. Assim, nesse ano, tá? Começou nesse ano. Então, sempre lembra bem, tá? Que a estação que você está passando, cada momento, cada trabalho é diferente. Nunca deixa essa sede de aprender, essa postura diante de Deus. E Ele usará certamente a nossa vida. Vamos orar? Vamos orar.